E aí, pessoal, vamos fortalecer a nossa posição, a nossa postura de liderança, a nossa postura de gestor para fazer uma gestão muito mais confiante e segura? Muito prazer, eu sou a Aline, sou especialista em gestão industrial e o meu papel aqui é te ajudar a aprender a gerenciar com confiança em 3 meses. A gente falar no que fortalece, né? Eu gosto muito de fazer sempre os paralelos, né? Quando a gente vai falar de alguma coisa, fazer a contraposição do que enfraquece. Né? Então, se eu quero saber o que fortalece a minha postura e minha posição de líder, de gestor numa fábrica, vamos começar a falar sobre coisas que enfraquecem a nossa postura e a nossa posição de líder dentro da fábrica. O que vocês acham? O que vocês acham que enfraquece aí no dia a dia a sua postura, a sua liderança no dia a dia da fábrica? Lembra lá do seu gestor, ou dos gestores que você já teve na vida. Imagina como ou o que fazia com que você repudiasse esse líder, ou o que faz ou o que fazia você amar, admirar e querer ser igual àquele líder que você tem ou que você já teve. Então, quando você olha para os seus líderes, você consegue enxergar a forma como ele fala com você, como ele age ou reage nas situações de problema, de conflito, o que de fato faz você admirar ou nem tanto assim esse seu gestor? Desses 2 itens que eu trouxe, quero acrescentar mais um, por exemplo, a forma como a gente fala com o nosso liderado. Eu já falei aqui que existe um estudo onde 7% é aquilo que são as palavras que a gente fala. Os outros 93% estão ligados ao nosso tom de voz e à nossa postura corporal. Então, eu até posso estar falando alguma coisa no sentido de elogiar, de educar ou de orientar, mas se eu estiver falando né, com uma fisionomia fechada, com um tom de voz ríspido, as pessoas vão achar que eu estou brigando. Então, a gente tem que saber dosar e entender se aquele momento é de fato de eu precisar colocar um tom de voz de mais firmeza, de realmente de chamada de atenção, ou eu preciso moderar esse meu tom para que as pessoas não fiquem na reativa, né, na reação. Então, muito importante a gente entender isso. Isso enfraquece a nossa postura como líder. Não saber falar com as pessoas do jeito correto, né, de uma maneira respeitosa, entendendo que a nossa linguagem tem toda a diferença nisso. Um outro ponto é como a gente reage aos conflitos. Tem gestor que finge que não está acontecendo nada. Tem gestor que bota lenha na fogueira. Então, nenhum nem outro vão ajudar a resolver o conflito. O que eles estão fazendo é, de fato, ou fingindo que não existe nada, simplesmente tirando deles da reta. Essa é a verdade. Agora, quando é aquele líder que quer botar lenha na fogueira, eu preciso de mais problema? Não preciso, né? Então, gente, são coisas que enfraquecem no nosso dia a dia a nossa postura como líder. A forma como você age quando você tem o poder de decisão, isso também faz toda a diferença e também pode enfraquecer a sua postura como líder. Vou dar um exemplo. Se você tem o poder de decisão e você privilegia ou protege as pessoas que você tem mais afinidade, isso de fato vai depor muito contra você e a sua postura, a sua gestão como um todo vai ficar enfraquecida. Por quê? Vai dar elementos para outras pessoas de falar assim: ah, não, é só porque é amigo do fulano, é só porque é amigo do ciclano que está conseguindo fazer e está sendo promovido, etc. Você prejudica principalmente as pessoas que estão à sua volta. Você acha que você está ajudando, mas você está prejudicando. E aí, quando a gente tem essa postura né, de querer defender só as pessoas que estão à nossa volta, querer fazer julgamento parcial, né, ou seja, aqueles que concordam comigo, eu protejo, aqueles que não concordam comigo, eu dou as costas. Isso enfraquece a postura de liderança, porque deixa claro que você só defende as pessoas que você gosta. E gestão não é isso, né, gente? Gestão não é sobre o que você gosta ou o que você não gosta. Gestão é sobre o que você precisa gerenciar no dia a dia da fábrica para alcançar resultados e levar a empresa onde ela precisa ir. E aí, quando você
tem atitudes como essa, por exemplo, né, de só defender as pessoas que você tem afinidade, você cria aquela que eu chamo de cultura do amigo, né, do promover o amigo. Só é promovido aquele que é amigo do gestor. Gente, o que eu escuto disso no direct, quando a gente conversa e faz algumas pesquisas aqui nos stories, o que eu escuto de pessoas falando, né, e leio o que vocês escrevem, mas eu não acredito nisso, Aline, porque só é promovido quem é amigo do chefe. Qual foi a cultura criada nessa empresa? Que aquele gestor ele foi fazendo de uma forma parcial no poder de decisão dele, onde ele trazia privilégio para as pessoas que eram amigas dele. E a empresa não combateu isso e, de uma certa forma, as pessoas tentaram se adequar para manter o emprego. Isso para o negócio é terrível, porque a empresa não cresce como ela poderia crescer. Para as pessoas que estão à volta, você perde muito know-how com isso. E aí, gente, tem situações e que essa semana eu tive contato com uma delas, que é assim: se o gestor que para fortalecer a sua gestão ele precisa trocar o time inteiro, não é um gestor seguro, porque ele está nitidamente fazendo uma gestão por afinidade. É assim, ó, pensa, técnico de futebol. Quando você contrata, né, quando os times lá contratam um técnico de futebol, ele pode trocar o time inteiro para poder fazer o time ganhar? Ele nem tem essa opção. Porque ele tem que pegar com as peças, os talentos que ele tem ali, com os jogadores que ele tem ali, ele tem que fazer a tática funcionar e ganhar o jogo. É isso que ele tem que fazer. E aí, nas fábricas, nem sempre é assim. Né? Infelizmente, eu já vi casos, né, de um time inteiro ser trocado por um gestor porque ele não conseguiu conquistar as pessoas que estavam ali e, com o tempo, ele foi trocando as pessoas. Com um ano de trabalho, ele foi lá e trocou o time inteiro. Ou seja, o que a empresa perdeu com isso? Além das pessoas, né, que já estavam ali e foram trocadas. A empresa perdeu know-how. A empresa perdeu experiência já vivenciada com aquelas pessoas. Então, será que era todo mundo ruim? Não tinha ninguém ali que realmente pudesse ser, de fato, aproveitado ou seguir adiante com a empresa? Muito provavelmente não. Muito provavelmente tinham pessoas muito boas que foram substituídas por uma questão de afinidade. E aí a empresa foi lá e perdeu o know-how na fabricação, know-how de conhecimento que a gente chama de conhecimento tácito, né, que é aquele vivenciado no dia a dia. Sabe aquela questão assim, essa máquina aqui opera assim, mas você sabe que a máquina você tem que dar uma torcidinha a mais para poder sair certo. A gente só aprende isso fazendo. E aí, quando você substitui um time inteiro, como esse caso que eu trouxe aqui hoje, porque você entrou como gestor desse time e não deu certo com as pessoas, quem que está errado? Né? Quem que precisa realmente olhar para a sua postura e entender o que fazer? Porque as pessoas que estão ali já estavam trabalhando ali, não é possível que está todo mundo errado. Né? E quando você desliga essas pessoas, você também tem uma perda muito grande desse conhecimento tácito, né? Que é o conhecimento da vivência do dia a dia, conhecimento daquilo que no passar do tempo a gente vai adquirindo, que é esse exemplo que eu dei, né? Foi lá, deu uma torcidinha no parafuso, e sabe que essa máquina você tem que torcer 2 para lá, 3 para cá para funcionar. E é isso, gente. Quando a gente tem poder de decisão, é muito perigoso se eu não sei usar. Né? E usando do jeito errado, eu simplesmente vou enfraquecer minha postura, meu poder de liderança, minha posição de líder. Então, tem empresas que conseguem detectar líderes assim, e aí, poxa, não, para mim não serve. Assim como tem empresas que, quando detectam que esse líder está querendo trocar o time inteiro, acaba trocando o técnico. Exatamente como o time de futebol, gente. O técnico tem que fazer com que aquelas pessoas façam um bom trabalho, porque elas são os talentos que estão ali na empresa. Né? Você pode falar assim,
Ah, Aline, mas tem gente que é muito difícil de adaptar, tem pessoas que não querem se adaptar a mudanças, as pessoas não querem mudar, né? Tem coisas que precisam ser mudadas ali e as pessoas não querem mudar. Beleza. Então, tem situações em que, por mais que você tente, as pessoas não querem mudar, e aí você vai fazer as tentativas. Por que que existe ferramenta de feedback? Justamente para você utilizar nesses momentos. Respeitar o que foi construído no passado. Muitas vezes a gente chega enquanto gestor num time e a primeira coisa que a gente faz é falar que está tudo errado. Será que está tudo errado mesmo? Será que aquela empresa não existia antes da gente? Será que aquele time não trabalhava antes da gente? Então, quando eu quero fortalecer minha posição de liderança, principalmente para ter mais segurança na hora de gerenciar, você tem que reconhecer as coisas boas que já foram feitas naquela empresa. A empresa não começou ontem.